Muito boa tarde, meus irmãos. Estou aqui nessa tarde, que aqui são 1h54, 4/4/2017. Meu nome é Luciano José Eusébio, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, do Campo de Pontal do Paraná, e ao qual tenho o pastor presidente, pastor Hélio Fragoso, e a congregação onde eu congrego é o pastor Eduardo e sua esposa Josiane. Então estou aqui, nesta tarde, criando esse esboço audiovisual. Dei aula há muito tempo na Escola Bíblica Dominical, mais ou menos uns 5, 6 anos. Dei aula uns 4 anos no Instituto Bíblico de nível básico e depois uns 3 anos a nível médio. Então, estivemos sempre envolvido com a área do ensino, sempre trabalhando nessa área e aprendendo a respeito da palavra de Deus. E decidi fazer esse esboço da lição bíblica Escola Dominical, que traz um título muito interessante para os dias de hoje, né? Tempo onde nós estamos nos deparando com tanto roubo, com tantos escândalos dentro da igreja, com tanta coisa ruim acontecendo. Então a gente se depara com uma lição que traz um título assim muito forte e aonde nós devemos refletir, porque o título da lição diz: Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Interessante mesmo esse título, porque é essencial que nos dias atuais nós possamos ressaltar esses valores, que nós possamos destacar esses valores, que o cristão ele possa brilhar no mundo, não como nós imaginávamos antigamente, que muitos pastores pregavam, que era somente pela roupa, pela vestimenta, pelos lugares que frequentavam, não. Mas o cristão se destacando lá fora, brilhando com a luz de Cristo no quesito caráter. No texto áureo diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Veja bem. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Bom, essa lição evidencia 2 personagens, Abel e Caim. Caim é o primogênito de Adão. Ele é o primeiro filho gerado depois que Adão foi expulso do Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden a coisa era tranquila, lá Adão não era tentado, tinha fruta, tinha tranquilidade, tinha paz, era tudo muito bom. Mas Adão achou de comer do fruto proibido, né? Que até muitos irmãos eu vejo dizer, foi a maçã. Não, a Bíblia não diz que fruto que foi, mas a Bíblia diz somente que foi um fruto. Então, a obediência de Adão falhou. Eva falhou ouvindo a sugestão de Satanás. Porque vocês vejam, a serpente mesmo, ela não comeu da fruta. Ela incentivou Eva a comer do fruto. E Eva incentivou Adão. Quando Deus confrontou Adão, Adão empurrou a desculpa para Eva, dizendo que ela era culpada. Eva também já disse que era serpente, e a serpente se calou, ficou na dela, que não tinha a quem culpar. Então Deus proferiu as maldições e Adão saiu, teve que abandonar o paraíso, e Deus ali
não permitiu mais que Adão voltasse ao paraíso novamente. Então, lá fora, Adão conheceu todo tipo de dificuldade. E Adão também teve filhos e filhas depois que saiu do Jardim do Éden. E Caim era o primogênito. Mas Caim, ele tinha uma coisa. Caim era aquilo que nós chamamos de mau caráter. E Abel era a figura de uma pessoa que tinha desenvolvido um bom caráter. Se eu fosse te perguntar o que é caráter, será que você teria facilidade de responder? E caráter, eu perguntei para muitas pessoas, irmãos e obreiros, e não souberam me responder com certeza, com uma definição exata. Mas o caráter são os atributos, as atitudes, são as ações que nós tomamos no dia a dia, baseado naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, naquilo que existe dentro de nós. É como se o caráter ele fosse um fruto de um homem bom, daquilo que tem aqui dentro. O caráter cristão é só Jesus e o Espírito Santo que podem formar no homem, né? No crente. Mas também tem aquele caráter ético onde as pessoas procuram andar honesto, andar de forma correta, andar de forma digna, né? Aí elas têm um bom caráter. Mas aqui, nessa lição, evidencia-se Caim e Abel, aonde Caim representa o mal e Abel representa o bem. Caim, através do seu caráter ruim, através dos seus maus pensamentos, através das suas atitudes, ele ganhou a inimizade de Deus. Deus olhava para Caim e Deus não tinha apatia por ele. Por quê? Porque Deus sabia quais eram as atitudes de Caim, Deus sabia como ele se comportava lá fora, Deus sabia como ele agia, como ele trabalhava, aonde ele queria chegar, quais eram as suas aspirações, as suas motivações. Mas Deus conhecia Abel e sabia que o coração de Abel era bom. Abel era bom caráter. Abel era homem que amava a Deus e respeitava a vontade de Deus. Aí Caim vai lá, pega uma dos seus legumes, do fruto que a terra produziu, o que ele escolheu lá, e levou até Deus. E Abel pegou a melhor ovelhinha dele, cuidou com carinho, separou, ajeitou bem, foi e levou para Deus. Então Deus aceitou a oferta de Abel baseado no que Abel era. Deus rejeitou a oferta de Caim baseando-se no que Caim era. Não que a oferta dele fosse feia, não que a oferta dele fosse insuficiente, mas porque o coração de Caim era mau o tempo todo, a ponto dele, quando percebeu que Deus recebeu a oferta de Abel, Caim se irou e começou a planejar no seu coração. E Deus ainda perguntou: por que você está irado? Deus tentou dissuadir ele daquele plano ruim, mas ele não. Ele convidou o seu irmão sendo inocente, coitadinho, foi até o campo com ele, e chegando lá ele pegou uma pedra e matou o seu irmão. E olha, podem acreditar, meus amados, matar um ser humano com a pedra não é uma coisa nada bonita, não. Quantos golpes de pedra que Caim deu em Abel para que pudesse matá-lo? Porque assim como Caim, Abel era menino que cuidava das ovelhas, era menino que trabalhava muito, era menino que andava muito, e ele também tinha um corpo resistente. Então, com certeza, a coisa foi muito feia. E Deus amaldiçoou Caim. Aí, aqui no texto de Gênesis, capítulo 4, no verso 8, diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel e o matou. E o Senhor, ele sempre dá uma oportunidade para o homem. Ele foi até Caim
Onde está Abel, teu irmão? Não que Deus não soubesse, não que Deus não tivesse contemplado o que aconteceu, não que Deus não sabia que Caim ia fazer. Mas Deus, ele é aquele Deus que ele aconselha o homem que faça o bem, mas ele não impede o homem de fazer o mal na maior parte das vezes. Então, Caim responde para o Senhor: não sei, sou eu o guardador do seu irmão? É como se Deus chegasse assim para Caim e falasse: ô Caim, você viu Abel? Aonde que está Abel? Aonde que Abel foi? O que que Abel estava fazendo? Aonde que está? Aonde que está Abel? Ali, Caim teve uma oportunidade de confessar a sua culpa a Deus. Ele teve oportunidade de ser aconselhado pelo próprio Deus. Ele teve ali condição de, quem sabe, ser até perdoado por Deus. Mas Caim ironizou, foi sarcástico, disse: por um acaso eu sou guardador do meu irmão? É como se eu sou obrigado a cuidar do meu irmão? Eu, por um acaso, ando com ele dentro do bolso? Por que eu tenho que saber? Aí Deus diz para ele: e agora, maldito és tu desde a terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. Ali o nosso Deus desmascara Caim. Ali nosso Deus confronta Caim. Ali o nosso Deus mostra para Caim que, assim como Adão foi expulso do jardim, assim ele também ia andar errante. Seria pior o castigo dele do que foi para o seu pai. Ali Deus mostrou para Caim que ele é quem mandava, que a terra recebeu recebeu o sangue de Abel, mas maldito seria ele. E olha, o Senhor disse: maldito és tu desde a terra. Então, Caim achou que tinha feito tudo escondidinho, tudo bonitinho. Sabe por quê? Porque Caim era mau caráter, as suas motivações não eram boas. Ele não era alguém que apreciasse a ética, que apreciasse a verdade, que apreciasse o bem, que gostasse da coisa direita. E outra, ele mostrou que não tinha misericórdia, porque, segundo alguns médicos legistas, ninguém morre com uma só pedrada. É preciso pelo menos 15 ou 16. Quantas vezes o irmão dele não pediu clemência? Porque é uma morte muito dolorida, machuca muito, é muito sangue derramado para chegar à morte e enterrar o seu irmão. E sabe-se lá se ele estava morto de verdade. E quanto tempo demorou para Deus ir perguntar para Caim? Porque aqui, o versículo 9, do versículo 8 ao versículo 9, não está especificado quanto tempo. Quanto tempo passou? Caim deve ter mentido para Eva, Caim deve ter mentido para Adão, Caim deve ter mentido para possíveis mais irmãos que ele tinha. Caim estava ali quieto. Caim, simplesmente, Abel desapareceu e Deus foi lá. Deus se dirigiu a Caim e perguntou: cadê o seu irmão? E Caim disse: eu não sou guardador, eu não estou nem aí. Então, com isso. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que o mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, prova que nós devemos sim sermos guardadores dos nossos irmãos, ajudar na dificuldade, ajudar ele a se levantar, ajudar ele a sair do buraco. Mas Caim não entendeu isso daí. Bom, por quê? Porque Caim era mau caráter. Vamos trazer para dentro das nossas igrejas. Quantos são os irmãos que pregam e nenhuma vida se entrega a Jesus? Quantas pessoas que pregam bonito até, sabe? Usam as regras da exegese, da hermenêutica,
Eles trazem história, sabe? Fazem aquela pregação bonita, mas Deus não aceita. Aquela pregação fica vazia e até muitos pegam no sono. Aí chega o irmão Manuelzinho do pastel. O irmão que tem a gravatinha até meio tortinha de lado. Sabe aquelas gravatinhas que saem meio do lado, pega no umbiguinho aqui? O irmãozinho Manuel do pastelzinho vem com um sapato mal engraxado, com uma calça vermelha, uma camisa verde e um paletó branco. Mas ele prega e o Senhor opera no meio da igreja. A igreja recebe o poder de Deus, vida se converte. Às vezes está faltando 3 ou 4 dentes na boca do irmãozinho, mas o Senhor abençoa. E aquele irmão todo polido, de carro do ano, Bíblia grossa, curso e seminário de teologia, com português polido, respeitando as regras do português, da exegese, da teologia, altura de voz, sabe, composta e aquela postura toda, mas Deus não recebe. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo e ele dá graça ao humilde. Quantas irmãs com CD, ai meu Deus do céu, vão cantar aquelas músicas e soltam a voz alto, com microfone, efeito de voz e aquelas coisas lindas, sabe? Mas Deus não recebe. Aí chega a irmãzinha, esposa do Manuelzinho do pastel, toda simples, com o cabelo meio durinho, com aquele vestidinho de quase sempre, sabe? E ela louva o hino 15 da harpa, e ela louva louvores antigos, e ela canta e a igreja se derrama em lágrimas, porque aquela irmã, apesar de não ter voz linda, apesar de não ter toda aquela afinação, mas ela é como Abel. Deus conhece o caráter daquela irmã. Deus sabe que aquela irmã não anda postando fotos indecentes no Facebook, não anda de conversinha fiada no WhatsApp, aquela irmã não anda falando da vida das outras na igreja, não anda puxando o saco de quem não deve para ter oportunidades imerecidas. Aquela irmã está de joelhos pela madrugada, orando pelos obreiros e pela bênção na igreja do Senhor. É assim que o nosso Deus age. O nosso Deus não gosta de gente mau caráter, sem vergonha e safado dentro da igreja, porque Ele é Deus que conhece todas as coisas. E assim como foi dito para Caim, maldito és tu desde a terra. A Bíblia também mostra lá na frente em Jeremias: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. E Jesus vai lá no Apocalipse: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está limpo, né? Limpe-se, resplandeça. Por quê? Porque ele vem cedo para dar o galardão a cada um segundo as suas obras. E também diz depois: bem-aventurados que desde já descansam no Senhor, e para que as suas obras o sigam. Então a igreja de Deus é um lugar pouco indicado para gente do pescoço duro, que depois de muito tempo na igreja se acha superior aos outros. Bom, não quer dizer também que a pessoa vai fazer qualquer coisa, vai agir de qualquer maneira. Isso aí também faz parte de um mau caráter. Quais têm sido as suas atitudes e as minhas atitudes perante a sociedade? Fica essa pergunta. Eu tenho minhas falhas, você tem, mas nós temos nos arrependidos e pedido a Deus que o nosso Deus nos livre, que o nosso Deus faça com que nós possamos estar a cada dia mais limpo e mais com um caráter mais aperfeiçoado? É isso aí. Bom, aqui também na lição, o nosso Deus, ele evidencia através da sua palavra
né? Coisas que nós às vezes não ouvimos no dia a dia, correto? Então, o que acontece? Deus, ele lá do céu, ele conhece e ele também dá testemunho. Veja no caso de Jó. Jó era bom caráter, por quê? Apesar da miséria, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar da acusação dos seus amigos, Jó não deixou de confiar no Senhor, Jó não blasfemou e Jó nunca disse besteiras que fosse realmente denegrir a imagem do nosso Deus ou dos seus amigos. Ele simplesmente se defendeu muitas vezes quando foi acusado, mas Deus deu testemunho para o próprio Satanás que Jó era servo de Deus. Bom, a sociedade, né, em geral, ela diz que muitas doenças do caráter são muitos problemas de caráter são doenças predispostas no corpo humano, né? Problemas como roubo, eles dão nome de cleptomania. E a nossa política aí tá cheia de cleptomania, né? Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos que se envolveram na política, para que eles não venham a perder o seu caráter cristão e absorver o caráter do mundo e serem vergonha e tristeza para o povo de Deus e para aqueles que votaram neles, né? E muitas vezes a falta de caráter atinge os pastores, os obreiros da igreja, que os crentes passam a olhar neles e ver que aquela conduta que aquele pastor está tomando, que a forma injusta que ele está agindo com os obreiros e com a igreja, descende das obras de Caim. Os caimitas, eles estão aí estão presentes na vida de muitas pessoas. Uma das características de Caim era a violência, a impaciência, a intolerância. Não foi uma e nem duas vezes que eu já vi crentes dizerem: olha, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu não levo desaforo para casa. E eu já vi dezenas e dezenas de cenas de pessoas que estão à frente de trabalhos na igreja, ou pastores, tomarem atitudes violentas, seja com palavras, seja com gestos, seja da forma que for, em momentos que aquilo trouxe grande consequência depois. Por quê? Porque não souberam mostrar ali o caráter de Abel. Mostraram o caráter de Caim. Quando nós olhamos os apóstolos do Senhor Jesus, cada um deles tinha um defeito, mas Pedro era violento. Puxou da espada e cortou a orelha de Malco, né? Olha, Paulo consentiu na morte de Estevão, era homem violento, mas Deus transformou eles através do seu Espírito Santo, para que eles pudessem ter também o caráter de Abel. Abel tinha bom caráter, era um menino calmo, um menino tranquilo, né? E ele pôde assim receber o testemunho de Deus. Deus falou bem de Abel. O que será que Deus falaria de mim e de você? O que Deus poderia dizer de você? O que Deus poderia dizer de mim? Será que Deus daria bom testemunho a nosso respeito? Continuando na lição, Abel, como ele tinha intimidade com Deus, como ele tinha aproximação com Deus, ele trouxe para Deus uma oferta profética. Porque ele pegou um dos seus cordeirinhos e ele ofereceu em sacrifício para Deus, assim, prefigurando o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E Caim levou o que levou porque não tinha intimidade com Deus. Ele não procurou saber qual era o sacrifício agradável que poderia fazer com que o nosso Deus se agradasse dele, ficasse contente. E cabe a mim e a você também. Será que o nosso sacrifício, o meu sacrifício, o seu sacrifício tem
agradado a Deus? Será que aquele CD que você canta? Será que aquela pregação que você prega? Será que aquela oferta que você leva na igreja? Será que a sua conduta entre os seus amigos no serviço, a sua conduta na faculdade, a sua conduta no colégio, a sua conduta no ônibus, a sua conduta quando você fecha a porta do quarto e vai para o notebook, para o celular ou liga a TV via cabo? Será que essas atitudes têm agradado a Deus? Será que o nosso Deus diz que você é bom? E quando você leva uma oferta no altar, porque cantar todo mundo gosta. Ai, meu Deus, como gostam de louvar com CD, né? Aquelas oportunidades particulares que pegam o microfone e louvam, muitas vezes louvores humanistas. Preste atenção nessas letras. Você que gosta de louvar, preste atenção na letra do louvor que você vai cantar. Procura olhar, ver a letra, ver se esse louvor que você está cantando, se ele louva a Deus realmente, ou ele exalta o ser humano como pessoa, porque o humanismo tem invadido a igreja, ido para os púlpitos, ido para o pastorado e trazido graves consequências para a casa de Deus. Olha aí, veja a pregação do apóstolo Paulo, a pregação de Pedro. Vejam como era o ministério desses homens. Eles pregavam a palavra de Deus, mas a maior parte dos pregadores pentecostais de hoje, a maior parte, eles pregam opinião própria e enche de língua estranha o microfone quando não tem nada para dizer. Pregue a palavra, apresente um sacrifício agradável a Deus, ore antes de cantar, ore antes de louvar, preste atenção, minha irmã, na roupa que você está indo para a igreja, e você, meu irmão, cuide para onde você olha, na direção que você olha, principalmente você que está no púlpito e está de frente com as irmãs que usam saia. É isso. Se você não cuida disso, você está sendo um mau caráter. Certo? E assim, e pode ficar bravo, pode falar o que quiser, mas porém, Deus está de olho, Deus prestou atenção na oferta de Caim. Deus observou todos os passos, Deus observou tudo o que ele ia fazer, né? Como seria, como não seria, né? Pregador que em vez de estudar a palavra de Deus vai para o Facebook, vai assistir novela ou até jogo de futebol, em vez de estudar a palavra. Daí quando dá o microfone para ele ou dá a oportunidade no meio do culto, que diz que ele vai pregar, só vê ele folheando a Bíblia para lá e para cá, e quando pega o microfone a gente percebe logo de cara que ali está vazio. Que nem aqueles santos do pau oco que era usado para enganar os índios, aonde aquele santo era feito de madeira. Aí os jesuítas colocavam aquele santo, para que aquele santo entrava um cidadão dentro daquele santo, e eles falavam dentro daquele santo, e aí enganavam os índios, e também era usado para encher de joia e ouro, para que pudesse ser embarcado para Portugal e depois para a Igreja Católica. Preste atenção na sua vida, olhe para a palavra de Deus, observe os heróis da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, que você vai ver Deus testemunhando a respeito de cada uma das pessoas que pela fé ofereceram o melhor sacrifício e depois a si mesmo foram oferecidos, aonde tiveram as suas vidas ceifadas, porque amavam o Senhor e procuraram ser honestos e sinceros na casa de Deus. E que Deus te abençoe, que você possa dar uma boa aula e que o nosso Deus possa falar com as pessoas através da tua aula, mas preste atenção. Procure fazer a coisa direito, porque o nosso Deus está de olho. Muito obrigado e Deus abençoe. E eu estarei orando por cada um que vai ver este esboço audiovisual e vai estar ministrando aula. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.